Sabe aquela pessoa que vive reclamando de tudo, vê problema em tudo quanto é coisa e parece nunca estar feliz? Se você for essa pessoa ou alguém que você conhece, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal você vai encontrar vídeos sobre desenvolvimento pessoal, performance e autoconhecimento sempre baseado em ciência. Então já se inscreve aí porque tem vídeo novo toda semana. A gente ouve muito se falar sobre uma certa inclinação que parece que nós, seres humanos, temos de nunca sentirmos uma satisfação, nunca estarmos satisfeitos com a nossa vida e o quanto que as pessoas geralmente reclamam das suas vidas. E isso até certo ponto pode ser positivo para uma certa evolução ou melhoria, seja do indivíduo ou da nossa espécie como um todo. Mas o que a gente consegue observar nos dias de hoje é que essa tal inclinação ela é negativa em vários aspectos, principalmente em relação a ficar enxergando o problema o tempo todo à nossa volta. Sem dúvida nenhuma, uma dose muito grande dessa percepção negativa acaba criando mais ansiedade, mais estresse no nosso dia a dia e também fazendo com que a gente tenha menos bem-estar ou menos felicidade de um modo geral. Ou no mínimo, isso vai tornar você aquele amigo chato que só reclama da vida e ninguém quer estar perto. Mas afinal existe essa propensão? É normal a gente ficar reclamando de tudo o tempo todo? É normal o ser humano não ficar satisfeito com nada? E se sim, como que a gente consegue melhorar um pouco essa situação e viver um pouco melhor? E é exatamente todas essas perguntas, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Bom galera, as informações que eu vou passar para vocês aqui, esse conhecimento, ele é baseado principalmente nesse artigo científico que eu estou colocando aí na tela, que foi publicado na Science, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, em 2018 por um cara chamado David Levari. E o que ele quis provar, o que ele quis testar nesse estudo? Basicamente ele estava tentando entender melhor e provar que a sua percepção, o seu julgamento sobre algo, ele não é baseado exatamente no que você tem de conceito sobre isso, e sim depende da forma com que eu te apresento ou a quantidade com que eu te apresento ele. Eu sei que parece um pouco confuso, mas o que ele fez foi exatamente o seguinte. Primeiro ele pegou um grupo de pessoas e sentou elas na frente de telas para que elas avaliassem um espectro de cores, igualzinho essa que eu estou colocando aí na tela para vocês. De um lado vocês vão ver que existe uma cor totalmente roxa e do outro lado uma cor totalmente azul. E no meio termo ali vai ocorrendo um degradê que mistura essas duas cores. E o que essas pessoas tinham que fazer é avaliar, definir ali quais dessas bolinhas eram azuis para elas. Até aí tudo bem, essas pessoas conseguiram avaliar mais ou menos realmente quais dessas bolinhas eram azuis, mas o interessante, o legal, foi a segunda parte desse teste. Após fazer essa primeira parte algumas vezes, o que os pesquisadores fizeram foi retirar algumas bolinhas azuis desse espectro que eles estavam mostrando. Então, no final das contas, tinha uma quantidade menor de bolinhas azuis, tanto em relação a número total, quanto em relação à proporção com as bolinhas roxas. E o que era de se esperar é que essas pessoas começassem a julgar que existiam menos bolinhas azuis, certo? Mas na realidade não foi isso que aconteceu. Essas pessoas continuaram tendo o mesmo padrão de resposta. Elas continuaram dizendo que tinha mais ou menos a mesma quantidade de bolinhas azuis. Literalmente, essas pessoas começaram a enxergar aquelas bolinhas que antes eles classificaram como roxas, agora como azuis, por ter uma menor proporção de azuis. É como se elas não conseguissem enxergar que mudou esse padrão e que agora tem uma menor quantidade delas. E é exatamente isso que acontece em relação aos seus problemas. Você vai resolvendo vários deles, mas essa percepção errada faz com que pareça que exista a mesma quantidade de antes. Acaba ocorrendo uma distorção da realidade. O autor desse artigo, o David Levari, ele até deixou uma frase um pouco mais conceitual falando sobre isso que é bem interessante. A diminuição da prevalência de um estímulo expande o conceito sobre esse mesmo estímulo. E eu sei que parece esquisito, Parece meio inacreditável que você vai julgar diferente algo que você disse anteriormente, mas esse pesquisador fez outros testes, outros tipos de testagem científica sobre isso e realmente existe um padrão aí. Um outro teste que ele fez foi apresentar novamente um degradê para essas pessoas, mas agora não foi de cores, foram de rostos que iam desde muito agressivos, pareciam rostos mais bravos, até rostos muito amistosos.
E o que os participantes, as pessoas que estavam ali, tinham que julgar é quantos e quais desses rostos eles consideravam como agressivos para eles, né? Parecia um pouco nocivo ou alguém muito realmente bravo. Eu vou colocar também um exemplo para vocês entenderem melhor aí na tela, mas basicamente eram vários rostos, literalmente, de pessoas que iam, né, desde muito alegres, assim, muito tranquilos, até bravos, né, com a sobrancelha mais arqueada, assim, com a cara mais fechada, e essas pessoas só tinham que classificar quais desses rostos elas consideravam agressivos. E assim como no teste das bolinhas, depois eles fizeram um outro teste retirando vários desses rostos agressivos, deixando uma quantidade muito menor deles, e as pessoas continuaram avaliando que tinha a mesma quantidade de rostos agressivos. Novamente, essas pessoas tiveram a percepção distorcida porque elas não conseguiam entender que agora não tem mais rosto agressivo. As pessoas não estão mais bravas, vamos dizer assim, não tem mais tantos problemas, mas elas continuavam enxergando o mesmo nível de rosto agressivo, o mesmo nível de problema, digamos assim. É como se a gente não conseguisse aceitar e realmente enxergar que a gente conseguiu resolver vários desses problemas e na verdade a gente começa a enxergar como problema ou como negativo algo que na realidade nem é tão ruim assim. A gente começa a ver como totalmente problemático e caótico. E é por isso que você vê problema em tudo. É por isso que você tem essa sensação de correr, correr, correr e no final parece que continua cheio de problema e cheio de coisa para resolver. Imagina o seguinte, gente, presta atenção nesse exemplo aqui que vocês vão conseguir entender direitinho. Imagina que os seus problemas, eles estão sempre dentro de uma caixa. Existe a caixa dos seus problemas. Porém, embaixo dessa caixa, o que tem é aquela esteira igual a de supermercado, sabe? Então o que vai acontecendo é que você resolve um problema, você tira de dentro dessa caixa e o que acontece nessa esteira? Ela anda para frente, né? Então uma coisa que estava fora, que você nem enxergava como problema, acaba entrando dentro dessa caixa. Você não consegue simplesmente ir resolvendo esses problemas e ali diminuir a quantidade que tem ali dentro. Você não consegue entender isso, você não consegue perceber. O que acontece é que sempre essa esteira anda e vão entrando novas coisas. E essa percepção é genuína, ela é verdadeira. Ela não é como se fosse uma frescura. O pessoal até zoa, né? Fala que tem gente que tem problema de rico e é exatamente isso. A esteira dessa pessoa já andou bastante. Então os problemas talvez mais sérios ou mais difíceis de se resolver já passaram e vão entrando várias outras coisas que para muitas pessoas considera fútil ou algo que não deveria ser um problema na cabeça dela. Hoje você talvez tenha um emprego e o seu problema seja o seu emprego, mas antes na verdade você nem tinha onde trabalhar e esse era o seu problema. Antes talvez você queria ter um relacionamento, queria ter um namorado, uma namorada e hoje o seu problema são os defeitos dessa pessoa. Ou talvez você queria porque queria ingressar na faculdade e agora você considera como problema ter que estudar, ter que se dedicar para passar nas provas. Vocês enxergam como muitas vezes o seu problema de hoje era o seu sonho de ontem? Isso é muito estranho, né? Não deveria acontecer dessa forma. E aqui até a gente consegue fazer uma conexão com aquele meu vídeo que eu falei sobre gratidão, onde lá eu explico certinho, né, todos os benefícios e o porquê exercer a gratidão no seu dia a dia pode ser algo positivo para você em diversos aspectos na sua vida. Os vídeos aqui eles sempre têm alguma conexão de certa forma, então é legal que você assista os antigos e vá acompanhando também os novos. Então não esquece de se inscrever aí, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Mas voltando aqui, é muito importante você parar para refletir sobre essas coisas durante o seu dia. É muito importante para você parar de ter essa percepção distorcida e tentar fazer uma apropriação da realidade e parar de viver como se tudo fosse problema ou tudo fosse ruim à sua volta. E esse estudo, esse conteúdo não para por aqui. O mais louco que esse estudo descobriu é que mesmo fazendo o que eu estou fazendo com vocês aqui, conscientizando, explicando que essas pessoas vão ter uma percepção errada, que ele vai alterar a quantidade que ele está colocando ali na tela, essas pessoas continuavam julgando errado. E mesmo quando ele oferecia uma recompensa financeira para essas pessoas, ele avisava, olha, eu vou mudar aqui a quantidade que vai ter nessa tela e vocês tentem julgar de uma forma mais justa, ok? E mesmo assim as pessoas continuavam errando, continuavam tendo essa distorção da percepção. Ou seja, tudo que a gente viu até agora aqui provavelmente não é o que vai resolver o seu problema em relação a isso.
E é por isso que a gente tem que ter algum tipo de sistematização para ajudar a gente nisso. A gente precisa ter algo que nos guie para corrigir essa percepção errada que vai acontecer querendo ou não. E pelo amor de Deus, gente, não confunde ser acomodado, estagnado com isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre você ter uma percepção de bem-estar melhor, ter mais felicidade de um modo geral. Não seja um 880. Eu não estou falando para você ser preguiçoso. Eu estou falando para você buscar ter uma visão melhor sobre os seus problemas e sobre o seu bem-estar na sua vida. Porque é até normal essa adaptação que vai ocorrendo no nosso cérebro e essa mudança de percepção. Mas se você não se autorregular, se você não se auto-observar, daqui a pouco você vai estar reclamando de tudo e nunca vai estar feliz com nada. Mas então, já que só ter a conscientização não resolve, o que a gente pode adotar para resolver esse problema? E o que o próprio autor do artigo fala é que a gente precisa criar alguns critérios, alguns indicativos para ajudar a gente a julgar isso melhor. Basicamente o que você vai fazer é criar uma lista de alguns sinais, alguns indicativos, critérios, chame como quiser, de que algo realmente está sendo um problema dentro da sua vida. E o que você vai fazer é sempre consultar esses critérios ali quando você perceber que você está tendo uma certa distorção ali, algum comportamento meio estranho, para usar como um filtro e você realmente ter um julgamento mais claro sobre essas coisas. Eu mesmo tenho alguns indicativos que eu sempre vou percebendo que hoje são só sinais, mas que lá na frente podem me prejudicar bastante. Um deles pode até parecer bobeira, meio esquisito, mas se eu percebo que eu estou comendo, que eu estou almoçando e jantando muito rápido, muito desesperado ali naquele momento, eu já levanto um alerta, eu sei que tem alguma coisa errada, seja na minha parte emocional ou às vezes até na minha agenda, porque eu não estou conseguindo parar só ali comer naquele momento, aproveitar a refeição, né, assistir alguma coisa que eu gosto e realmente relaxar ali de boa. Acontecer isso talvez seja um sinal de que eu tenho que remanejar um pouco minhas tarefas, ver a minha agenda certinho, ou às vezes quer dizer que eu estou muito preocupado ou com um pouco de ansiedade em relação a alguma coisa. E nesse momento é só um sinal, mas eu sei que isso pode me prejudicar muito mais lá na frente. Então eu já levanto um alerta, isso já é um indicativo para mim. E um outro critério que eu tenho para avaliar que alguma coisa está sendo um problema sério é quando eu simplesmente vou deixando de me exercitar por algum motivo. E por que isso é um indicativo para mim? Primeiro que eu me exercito desde que eu me lembro por gente. Segundo que eu sei de todos os incríveis e inúmeros benefícios que o exercício tem na nossa vida. Eu sei que o ser humano precisa de exercício. E sem dizer que eu tenho uma satisfação muito grande de praticar basicamente qualquer atividade física. Então, se por algum motivo, um fator ou uma soma de fatores eu estou deixando de treinar, estou deixando de fazer um exercício, já é um sinal de que eu preciso repensar, preciso ver bem, porque algo de errado está acontecendo agora que parece algo simples, algo bobo, mas que lá na frente vai ser muito pior. E existe até um efeito cascata que acontece que eu percebo. Se eu fico sem me exercitar por muito tempo, né, se eu não tenho regularidade, ou fico aí, sei lá, 1 mês, 2 meses sem fazer exercício, aquela primeira coisa, aquele primeiro critério que eu comentei sobre a alimentação começa a acontecer. Então, na verdade, é algo que a gente vai se cercando ali como realmente problemas sérios para a gente ir vivendo melhor e ter um maior controle na nossa vida. E esses dois são meus critérios, é algo individual. Você precisa pensar e parar para refletir quais critérios você pode colocar na sua vida para você entender melhor o que é um problema, o que é algo realmente ruim para você no seu caso, para te ajudar a sair dessa percepção distorcida. É muito importante que você exercite esse autoconhecimento e aos poucos vá se entendendo melhor, porque aí você sempre consegue pegar um problema ali mais no início e não causar grandes problemas lá no futuro. Antes de ver algo simples como um problema ou sair resmungando por aí, tenta se perguntar se você não imprimiu um monte de tempo, um monte de esforço para estar onde você está agora e agora você vai ficar reclamando? Não faz muito sentido. Então sempre faz essa reflexão na sua cabeça. Crie as suas perguntas, crie os seus critérios que sem dúvida nenhuma já vai te ajudar bastante nisso. E gente, eu sei que é bastante coisa, vocês não vão lembrar de tudo que eu disse aqui nesse vídeo. Mas se for para lembrar só de uma coisa, fixa a seguinte frase na sua cabeça. Sempre vão existir problemas. O ser humano é uma máquina de resolver problema. O que você precisa é aprender a não sofrer por qualquer coisa e dar atenção para aquilo que realmente é importante.
E pro vídeo de hoje é isso, eu espero que ele tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar a curtida aqui, se inscrever no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Então eu te vejo no próximo vídeo.